A Grande Muralha Verde da África. Um esforço colossal para conter o avanço do deserto do Saara e reverter o efeito da crise climática. 11 países do continente africano integram o projeto ambicioso. A ideia começou a ser colocada em prática em 2007. A meta é plantar 100 milhões de hectares de floresta com 8.000 quilômetros de extensão e 15 quilômetros de largura, desde a costa do Senegal, no Oceano Atlântico, até o leste da Etiópia. O objetivo da iniciativa é bloquear o vento e a areia do deserto, recuperar o solo, reter a água, produzir alimento e dar emprego e renda para a população. O Brasil, por meio da Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária, colabora com o repasse de tecnologia de cultivo aplicada no semiárido. A União das Nações Africanas, Jardins Botânicos do Reino Unido, ONU e Banco Mundial fazem parte do projeto, que deverá custar cerca de 33 bilhões de dólares, o equivalente a 165 bilhões de reais. Até agora, foram cultivados 15% das árvores. Os organizadores do projeto dizem que o maior obstáculo para dar continuidade ao plantio não é o valor da obra, mas sim a instabilidade política de alguns países que enfrentam conflitos armados. A Grande Muralha Verde da África. Um sonho de floresta plantada para melhorar a condição de vida em um dos lugares mais vulneráveis, pobres e áridos da Terra. Está no ar o Repórter Eco, com muito assunto interessante: adubo ecológico, preservação da Amazônia e memória do povo brasileiro. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. Conheça o projeto de fertilizante orgânico feito a partir de resíduos da Estação de Tratamento de Campinas, interior de São Paulo. Pesquisa da ONG Greenpeace revela desmatamento da Amazônia em terras públicas antes preservadas no estado do Acre. E a exposição em São Paulo, Ensaios para o Museu das Origens, reúne obras que contam a história da riqueza cultural do país. Uma usina verde em Campinas, no interior paulista, realiza um projeto inovador. Resíduos do lodo da estação de tratamento e restos de podas de árvores são transformados em fertilizante orgânico para adubar parques da cidade. A iniciativa ajuda a liberar espaço em aterros sanitários e diminui a emissão de gases de efeito estufa. Produzir adubo a partir de lodo residual da estação de tratamento de esgoto municipal e restos de podas de árvores e manutenção de plantas gerado na cidade de Campinas, no interior paulista. Esse é o objetivo da Usina Verde, uma iniciativa da Prefeitura da cidade, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas e a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sanasa, que se baseia em 3 pilares fundamentais para a sustentabilidade: ambiental, econômico e social. A gente deixa de usar aterro sanitário, com isso a gente tem uma despesa evitada. Além disso, a gente gera uma receita acessória com a venda do produto final aqui na usina. Então a gente tem os alimentos cultivados no campo, esses alimentos vêm para a cidade, a gente utiliza esses alimentos, são transformados em águas residuárias, esgoto sanitário. Essas águas são tratadas, geram um
subproduto desse tratamento, que é o lodo de esgoto, vai ser transformado em fertilizante orgânico que volta para o campo novamente para a agricultura. A usina verde está instalada na fazenda Santa Elisa. Os troncos, galhos e folhas que chegam aqui são triturados. O material é deixado para secar. Mais tarde, é misturado ao lodo e separado em pilhas para compostagem. O resultado é um fertilizante orgânico de ótima qualidade. A usina processa a cada dia 100 toneladas de resíduos, que geram cerca de 30 toneladas do composto. Além do adubo rico em nutrientes, tudo que vem para cá deixa de ocupar espaço no aterro sanitário e de emitir gases de efeito estufa. Eu colocava no aterro do material que eu tiro da cidade, em média, 20 caminhões de galhos e grama cortada. Isso ia para o aterro municipal, prejudicava todo o aterro pelo volume, pela umidade. Hoje a gente faz uma economia aí de quase R$1 milhão com esse material e ainda usa na prefeitura. Para garantir a qualidade do produto e a certificação de adubo orgânico, o Instituto Agronômico de Campinas realiza testes laboratoriais em todos os lotes de lodo. O laboratório faz análise de salmonela, de ovos viais de euminto, faz análise do cádmio, chumbo, crômio, níquel, todos os metais pesados que o lodo pode conter, né? Para ver se estão em níveis adequados. Até agora não teve problema nenhum, zero, os patógenos estão ausentes no lodo, é zero. O próximo passo do Instituto será testar o composto em culturas da Fazenda Santa Elisa, como milho, soja, cana e café. Nossos solos no Brasil eles são muito carentes de matéria orgânica, porque é um país tropical, então a matéria orgânica no solo é baixa. E a matéria orgânica é fundamental para a produtividade. Então, veio tudo a calhar. Então, você tem um material rico em matéria orgânica, com alguns nutrientes, e está reciclando ainda um resíduo que seria um problema urbano, que é o lodo de esgoto. O outro problema também é a poda de árvore, né? Também é um problema. O que você vai fazer com ela, né? Então, você está... É uma cadeia muito bem feita, muito bem elaborada, que tem tudo para dar certo. Atualmente, o fertilizante produzido na usina verde é utilizado nos viveiros de árvores nativas e flores ornamentais de Campinas, que vão abastecer áreas verdes públicas da cidade, como praças, parques, jardins e canteiros. A gente comprava esse produto antes, né? Hoje a gente produz e é visível a qualidade das mudas. A gente tem uma produção aqui de 80 mil mudas mês. Árvore, no outro viveiro, a gente tem 150 mil mudas de árvores estocadas hoje para plantio. A prefeitura não compra nada de muda, é tudo produzida pelos viveiros. A usina verde sustentável é considerada um modelo que pode ser seguido por diversos municípios do Brasil. A ideia agora é ampliar a capacidade da usina e promover ainda mais a busca por um meio ambiente equilibrado. O nosso fertilizante tem registro no Ministério da Agricultura, a planta tem licença da CETESB, então de forma que, do ponto de vista técnico, a gente está bem avançado. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. A União Europeia baniu a venda de microplásticos e produtos feitos a partir desse material. A medida atinge o setor de cosméticos, detergentes, fertilizantes, brinquedos e medicamentos. A rede de ONGs MAP Biomas informa que o estado do Amazonas tem a menor superfície de água desde 2018. O El Niño e as águas mais quentes do Oceano Atlântico estão secando os rios da floresta amazônica.
A intensidade desses dois fenômenos dificulta a formação de chuvas na região. Ainda de acordo com o MapBiomas, a área ocupada por florestas naturais no Brasil teve uma redução de 15% nos últimos 5 anos. Passou de 581,6 milhões de hectares em 1985 para 494,1 milhões de hectares em 2022. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva veta trecho do polêmico marco temporal. O projeto, aprovado pelo Congresso e considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecia que os indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que eram ocupadas até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Mas Lula aprovou trechos do projeto que definem regras de demarcação para tentar evitar conflito com o Congresso. O veto parcial do presidente será analisado por deputados e senadores, que poderão manter ou derrubar a decisão de Lula. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco, o desmatamento na Amazônia. Áreas da floresta ainda preservadas no Acre são invadidas por grileiros e madeireiros para a criação de gado e plantio de soja. O Acre tem uma das maiores coberturas vegetais ainda intactas do Brasil. São mais de 4 milhões de hectares de áreas públicas de floresta amazônica. Essas terras, antes preservadas, agora são alvo de invasão de grileiros e madeireiros. A reportagem de Laís Duarte foi produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e com o Pulitzer Center. Tão grande e tão frágil, ao mesmo tempo. Olhando de cima, a cobertura verde que se estende por 9 países parece não ter fim. No Brasil, a Amazônia ocupa quase metade do território, finca raízes em 9 estados. Olhando de baixo, cada miudeza é cheia de vida e impressiona. Mas o que parece forte e potente está ameaçado. Onde mais avança o desmatamento é numa região conhecida como Amacro, a junção das fronteiras do Amazonas, Acre e Rondônia. Estão aqui 32 municípios e uma população estimada em quase 2 milhões de pessoas. Um estudo do Greenpeace Brasil identificou aqui 27 planos de manejo florestal que derrubaram uma área de mais de 3.500 quilômetros quadrados de mata em 2021. O equivalente a mais de 480 mil campos de futebol. De acordo com o levantamento, 16 destes planos estavam dentro de terras públicas federais não destinadas, ou seja, que pertencem ao governo e ao povo brasileiro, e onde não é permitido desmatar. Essa região, em especial no sul do Amazonas, durante muito tempo foi poupada pelo desmatamento, né? O desmatamento não chegava. E por quê? Quando a gente olha o mapa da Amazônia, em geral, quando a gente chama o arco de desmatamento, ele vem do sul para o norte e de leste para o oeste. Se a gente olhar essa região, existe um muro verde que foi construído pela criação de unidades de conservação e o reconhecimento territorial histórico dos povos indígenas que ali habitam. Porém, esse arco de desmatamento que ficou contido durante muitos anos foi pulou esse muro verde, e hoje em dia o que a gente vê é o processo de interiorização do desmatamento na Amazônia. Essa região ocorre especialmente ao longo de grandes rodovias, como é o caso da Transamazônica e seus ramais, e também de outras rodovias que se ligam a essa rodovia. Entre Rondônia e o Amazonas, os 885 quilômetros da BR-319 preocupam. A única ligação terrestre do Amazonas com outras regiões do país foi inaugurada em 1976.
Durante 6 meses do ano, vários trechos entre Manaus e Porto Velho ficam intrafegáveis. Acelerar a recuperação da rodovia significa cruzar boa parte da maior floresta tropical do mundo, 69 terras indígenas e 41 unidades de conservação. Uma imensidão verde. O Acre possui uma das maiores parcelas de cobertura vegetal intacta do país. São mais de 4 milhões de hectares de florestas nativas pertencentes à União, sem uso definido, de acordo com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. Sem destinação à conservação ou aos povos tradicionais, elas se tornam alvos fáceis para grileiros e madeireiros, que jogam a mata abaixo para criar gado ou plantar soja. A expansão da agropecuária e, em alguns casos, a posteriori, a conversão para a agricultura mecanizada, em especial da soja, são os principais impulsionadores legais desse desmatamento na Amazônia e nessa região. Porém, cabe ressaltar aqui que, além dessas atividades legais, nós temos também uma dinâmica muito forte de atividades ilegais. A primeira que a gente pode citar é a extração ilegal de madeira, onde abre-se extensos estradas dentro da floresta, milhares de quilômetros de estradas na floresta todo ano. Essas estradas abrem essas florestas, via de regra, terras públicas ou florestas públicas não destinadas, para que o desmatamento avance. Uma vez abertas essas áreas, ela fica mais fácil de acessar e passam por um processo de grilagem, que é o roubo de terras públicas praticadas muitas vezes até mesmo por quem roubou essa madeira, vendeu e se capitalizou. Uma vez grilada, roubada essa terra, ela passa por um processo de desmatamento ilegal e depois por uma tentativa de legalizar essa posse, que pode ser feito por fraudes em cartoriais, pode ser feita esperando a modificação da legislação ou até mesmo por pressão política para que se legalize esse desmatamento por meio de alteração de leis ou normas infralegais. A cada vez que uma árvore tomba, ela não vai sozinha. Toda a vida que reside na floresta também deixa de existir. Das minúsculas às mais coloridas. A gente pode estar perdendo coisas que a gente ainda nem conhece. Recentemente, ali no município de Manicoré, onde a gente realizou uma expedição no ano passado, foi descrita uma nova espécie de árvore que vive no Igapó. Então a gente pode estar perdendo aí espécies que têm uma importância médica para a cura de doenças. Há também uma mudança no ciclo hidrológico, no ciclo das chuvas. Regiões como a Bacia do Xingu têm estudos mostrando que depois de um grande desmatamento na região, houve uma diminuição da chuva, prejudicando, por exemplo, regiões que antes conseguiam colher 2 safras de soja, passaram a colher só uma. A seguir, aqui no Repórter Eco, a memória do povo brasileiro. A exposição Ensaios para o Museu das Origens resgata a história da riqueza cultural e da natureza do nosso país. Resgate da memória do povo brasileiro numa exposição na capital paulista. A mostra Ensaios para o Museu das Origens reúne peças do acervo de várias instituições. Uma homenagem às pessoas que dedicam a vida à preservação da nossa história, cultura e natureza. Mais de 1000 itens, esculturas, pinturas, vídeos, fotografias e documentos, entre outros, do acervo de várias instituições dedicadas à manutenção da memória brasileira. A exposição Ensaios para o Museu das Origens se desdobra em 2 espaços da cidade de São Paulo, o Itaú Cultural e o Instituto Tomi Otaki.
A unificação das exposições está ligada a uma ideia do crítico de arte Mário Pedrosa, que morreu em 1981. Em 78, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pegou fogo e quase todo o acervo foi perdido. Pedrosa sugeriu a criação do Museu das Origens. 5 museus brasileiros trabalhariam em conjunto, ainda assim mantendo a sua independência. Alguns nem tinham sido criados. Seriam eles o MAM do Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente, o do Índio, o do Negro e o de Artes Populares. Essa ideia de país Brasil foi resultado de um processo colonial, cujo principal objetivo não era fazer história, nem construir comunidade, nem construir futuro, era retirar bens. Então, com essa retirada de bens, a gente também tem um apagamento do que aconteceu antes e da própria complexidade humana, social do contexto brasileiro. Então, muitas vezes, fazer memória no Brasil é fazer memória apesar do Brasil, apesar da precariedade, da fragilidade de políticas culturais, mas é também fazer memória por causa de muitas e muitas vozes e vidas que não se sujeitam a simplesmente serem análogas aos bens que são retirados do contexto. No Instituto Tomi Otaki, a instalação de Castiel Vitorino Brasileiro do Espírito Santo evoca o fluir do tempo e a devastação ambiental. Do Museu Paraense Emílio Gueldi, a construção do conhecimento sobre a biodiversidade amazônica, fotografias, cadernos de pesquisa em campo, amostras de plantas. As pinturas e bordados da peruana Pecon Quena, nascida em 1962, destacam os chamados donos das plantas, animais e coisas, uma referência ao plano espiritual. Os zoólitos, esculpidos em rocha em formato de peixes e pássaros, vêm do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, em Santa Catarina. As marcas do homem pré-histórico estão nas fotografias que registram descobertas da arqueóloga Niede Guidon, do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nas instalações da artista Josi, de 2023, plantas tingem os tecidos. Do Museu do Índio, do Rio de Janeiro, pensado pelo antropólogo Darcy Ribeiro para complementar a criação do território indígena do Xingu, no Mato Grosso, temos cultura material, com cerâmicas da etnia Baniwa e Carajá, e imaterial, pinturas corporais dos Uajapi. Não é bastante guardar fotos, não é o bastante guardar registros. O único jeito de preservar esse patrimônio é mantendo a possibilidade de continuidade da vida daquele povo. E essa continuidade depende da preservação do seu território. A arquitetura da exposição lembra algo bem brasileiro, as feiras livres. São 20 instituições que são foco da exposição, que são muito diferentes, que têm práticas muito distintas. Então, trazer a ideia da feira, a ideia da madeira aparente, era uma questão muito importante para nós, para pensar isso. E a exposição, ela convida ao fazer comum, ao estar junto. E você pode ver que tem espaços que são quase mesas, nos quais os objetos estão distribuídos. No Itaú Cultural também há muita diversidade. Do Museu do Marajó, no Pará, a famosa cerâmica marajoara e as amostras dos óleos extraídos de bichos e plantas. O acervo da Laje, da periferia de Salvador, reúne coleções populares, como a de conchas. A memória dos negros está aqui e também no espaço dedicado ao Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. O etnomusicólogo Espírito Santo faz réplicas funcionais de instrumentos africanos. Do Museu do Homem do Nordeste, a beleza dos adereços do maracatu. A cacique pequena, considerada a primeira mulher cacique do país, guarda objetos e vídeos do núcleo do Ceará, da Rede Indígena de Memória e Museologia Social do Brasil. A artista Diambe da Silva, com seus tubérculos esculpidos em bronze, convida a pensar sobre as formas não humanas que compartilham o planeta conosco. A história do Brasil é também a história dos seus ecossistemas, dos seus biomas, das suas plantas, da sua geografia, da sua
complexidade de acidentes naturais e das suas matérias. A história de quilombolas, a história de povos originários, é também a história não só das pessoas, mas dos seus territórios, dos seus espaços, que permitem a constituição de um modo de existir, de um modo de viver, que só é possível junto com o contexto e o território em que eles estão. A exposição, ela olha para essas coisas que já estão acontecendo no Brasil de uma forma a recapitulá-las e a atualizá-las e mostrar para as pessoas que, ok, precisamos preservar a memória, mas esses gestos de preservação já estão acontecendo. Eu acho que a exposição tem um papel fundamental de reconhecimento de que as instituições operam, apesar da crise, apesar de tudo o que acontece, elas estão aí. O Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, na esperança de um mundo que trilhe o caminho do diálogo, do respeito e da paz entre os povos. Até lá!